remotamente. Estamos aqui, um conjunto de professores do projeto Trajetórias Criativas, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para iniciar um conjunto de ações que são desdobramentos do projeto de extensão que já existe desde 2012, chamado Trajetórias Criativas do CAP-URGS. E essas lives vão começar e vão se estender, então, ao longo deste semestre e do ano de 2025. Serão ações a se realizar uma vez ao mês, remotamente, sempre nas quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Deu, Rosália? Posso... Tá sem voz, tá sem som. Estas ações, então, constituem uma série de encontros a respeito de temáticas que, na nossa perspectiva de educadores, merecem algumas discussões mais fundamentadas e aprofundadas. Dessa forma, nós damos início ao conjunto de lives e, de imediato, passo a palavra para a professora Lígia Goulart. Boa noite para todos e todas. É um prazer ter vocês aqui hoje, né? E especialmente o nosso convidado, o professor Rodrigo Barbosa Fagundes, que é graduado em Geografia e mestre em Ensino de Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tem larga experiência na educação básica, nas diferentes etapas da escolarização, tanto na rede privada quanto na rede pública. Atualmente, o professor Rodrigo é professor do Colégio Marista Rosário, que é uma escola privada de Porto Alegre, e também é professor de Geografia na Prefeitura Municipal de Canoas, que é um município do interior do Rio Grande do Sul, na região metropolitana, e também atua em Canoas como na formação pedagógica dos professores da área de ciências humanas, né, e que inclui História, Geografia, Sociologia, Filosofia, e ainda uma outra atividade, né, uma ação que a gente chama de projeto de vida. E então a gente está muito feliz com a chegada do Rodrigo aqui. O Rodrigo vai conversar um pouco com a gente sobre o ERER, e eu acho que ele pode explicar. A fala é tua, Rodrigo. Muito obrigado, a gente agradece muito. E a fala está contigo. Obrigado, prof. Então, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Rodrigo, né? Já vou projetando aqui que eu acho que fica mais fácil para eu me apresentar. Organizei aqui para acabar não fugindo do tema. Acho que está tudo certinho, né, prof? Qualquer coisa me avisem. Então, assim, fui convidado, então, para fazer uma fala sobre educação antirracista na escola. Desde já, então, aqui agradeço o convite, né? E venho trabalhando, então, com essa temática já de forma mais direta, né? Desde 2022, quando eu fui convidado, então, a fazer parte da Secretaria de Educação. Então, qual o percurso assim, que eu organizei para hoje, né? Primeiramente, eu vou me apresentar, porque nessa apresentação vai dar para entender assim, quando eu comecei a ter contato com a ERER, né? E daí, a partir disso, eu vou, então, entrar nessa questão de como a ERER chegou na minha vida, né? Porque para organizar essa formação, eu comecei a pensar como que a ERER, que eu noto assim, nos professores, nos relatos deles, como que ela acaba entrando na vida de cada professor e a partir disso ele vai fazendo a sua caminhada, né? Depois disso, a construção de uma base da ERER, que é algo que eu acho bastante importante. Então, a gente quer trabalhar com os professores, com os estudantes, mas tem que ter uma base, né?
Então, aqui eu vou dar uma sugestão de um livro que eu utilizei já em algumas formações e que, assim, faz com que todo mundo comece a pensar, a falar e a fazer a ERER a partir do mesmo ponto. E, por fim, já que eu estou aí trabalhando de forma mais direta, né? Eu já trabalho a questão da ERER há muito tempo, mas era aquela questão mais não sistematizada, era uma atividade solta aqui, outra lá, né? Mas de forma mais direta, mais significativa nos últimos 2 anos, né? E eu comecei a pensar, então, o que eu aprendi, o que eu já tenho consolidado, assim, de ideias, né? A partir de pesquisas, da relação com os professores, né? Grupos de pesquisa que eu participei. Então, daí eu venho partilhar com vocês, tá? O que eu já consigo perceber com relação à ERER. Então, aqui, como a professora me apresentou, né? Eu sou, então, professor de Geografia na rede pública e na rede privada, aqui na região metropolitana de Canoas e na rede privada em Porto Alegre, no Colégio Marista. Eu fui chamado, então, em 2022 para fazer parte da Secretaria de Educação de Canoas, como formador, então, de História, Geografia e Ensino Religioso. Daí, a minha formação, então, é esta que está aqui, tem um curso normal, né, o antigo magistério, licenciatura em Geografia. Durante a minha formação, eu até tive professores negros no curso normal que começavam a fazer algumas falas mais voltadas ao que hoje a gente fala sobre isso vem do movimento negro, isso vem da ERER, que naquela época, 2004, 2007, não era tão falado assim, mas na graduação, quando eu estava saindo, estava entrando a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira, né? Então, eu não cheguei a pegar. O curso que vai me fazer, então, eu ter um contato, né, e falar, isso aqui se chama ERER, isso é a cultura africana e afro-brasileira, é o curso da URGS, de especialização da FACED, né, ensino da geografia e história. Lá eu tive algumas aulas, então, que vão começar a me encaminhar para isso, mas fora isso, depois eu vou ter contato mais em trabalhos no mestrado, né? Então, a própria formação, a minha formação docente também não foi algo que me encaminhou diretamente para isso, né? Pois eu não tive tantos momentos discutindo a questão indígena, africana, né, durante a minha formação. A minha entrada, né, a entrada da ERER na minha vida é a de muitos professores, tanto professores negros quanto professores de humanas, né? Quando a gente começa a conversar, quando é que tu começou a fazer parte de algum projeto, né? Eles sempre ficavam falando assim, eu por ser um professor de humanas, história, geografia, por exemplo, a escola já dizia, o projeto Consciência Negra é com o pessoal das humanas. Então, eu não tinha conhecimento nenhum e tive, então, que ir atrás disso. Por isso, eu tenho uma caminhada na ERER. Outros dizem, eu sou professor negro, negra, então, por conta disso, a escola já me olhava e dizia, tu que vai fazer esse projeto, né? Como se todo professor negro já viesse, assim, com todo o conhecimento da África, né? De nascença, né? Então, isso também é um relato, né? E, participando de todos esses grupos, eu percebo que tem muitos professores brancos, né? E, principalmente professoras. E um relato, assim, bem comum é de que eu sou uma professora branca e me casei com um homem negro, tive um filho ou uma filha, e no momento em que coloquei essa criança na educação infantil, o racismo entrou na nossa vida. A professora não queria pentear, o meu filho era chamado de macaco, assim, começa a fazer relatos e a partir disso elas percebem que, tem algo que precisa ser trabalhado para a sociedade ser diferente, ser melhor, né? Então, isso é um panorama, né, da entrada da ERER na vida de muitos professores, né? No meu caso, então, vai ser por o fato de eu ser negro e por fato de eu ser das humanas. Então, eu tenho duplamente, né, dois fatores que me encaminhavam para isso. Então, já na minha trajetória enquanto professor da educação básica, eu já cheguei em escola, por exemplo, no mês de fevereiro, daí chegava aquela lista dos projetos que iam ter no ano, cada um tinha que escolher os projetos, eu já tive a lista sendo passada e ao lado do Consciência Negra já estava o meu nome e de outra professora negra, né? Então, não tem escolha, vocês que vão fazer, né?
Então, como eu acabei de falar, nós não nascemos com toda a história da África, com toda a história dos negros, né, dentro de nós. Então, nós somos frutos da mesma escola que não trabalhava essas temáticas, né. Então, a gente tem que correr atrás, né, e a gente é colocado, né, nem o pessoal sabendo se a gente quer ou não fazer parte dos projetos, né. Mas, de certa forma, é algo que, para mim, é positivo, pois se hoje eu estou aqui, estou falando, estou contribuindo, né, é graças a isso, né. Então, como eu falei, a especialização na URGS foi onde eu tive contato. Me lembro que eu tive uma aula com a professora Gladys Kescher, da FACED, tem a professora Carla, que é do grupo de História da FACED, que deram algumas aulas, né, sobre a questão da ERER, e até às vezes algumas aulas mais que tocou a questão da ERER indiretamente, como por exemplo com o professor Fernando Seffner, que é do grupo de História também da FACED, falando de ações afirmativas, acabava tocando nesse assunto, tá? Então, mas eu acho que algo mais assim, concreto, com início, meio e fim, algo contínuo, vai ser a partir de 2022, né, quando eu sou convidado, então, a trabalhar 20 horas na Secretaria Municipal de Educação, em Canoas, como formador de História, Geografia e Ensino Religioso, né. Em 2022 ainda tinha projeto de vida. Então, o que acontece? Essa é a minha carga horária, essa é a minha função, mas tinha a questão da ERER ali. Então, quem sabe tu nos ajuda, né? Daí nos ajuda, eu já fui pensando em algumas coisas, então sou eu que acabo encaminhando isso. A ERER, então, ela já existia em Canoas, com outras pessoas, mas, assim, na gestão tal, há anos atrás, tinha uma pessoa que era vinculada à questão da educação quilombola ou da ERER, né, se não se chamasse dessa forma, mas era em relação a isso, e puxou muito, e trouxe muitos projetos, mas daí depois trocou a gestão, o assunto morreu, nunca mais foi falado, ou daí ficou aquela coisa, um professor tal naquela escola trabalha, um professor tal, mas não algo que vem da rede, que vem da mantenedora, né, da Secretaria Municipal. Então agora, a partir de 2021, que começa a ter ali um curso, em pleno momento ali da quarentena, né, da pandemia, começa a ter um curso online com o Rafa Rafuage, e nesse curso esses professores que estavam fazendo parte decidem montar um GT, o GT ERER. Então, um grupo de WhatsApp com dezenas de professores, acrescentando. A última vez que eu vi tinha 60 professores, aonde eles vão, então, trocar materiais, trocar informações de cursos, né, enfim, para se ajudar a trabalhar na ERER. Né, era um período remoto, né, então, por isso via WhatsApp, né. Eles chegaram a fazer alguns encontros, isso em 2021. Em 2022, então, tinha essa questão de continuar esse grupo, né, do GTRR, e a gente foi pensando, então, em formações presenciais, né, só que eu tinha demanda de história, geografia e ensino religioso, então era algo que eu estava colocando dentro dessas 20 horas, né, e isso é uma questão também bastante importante, porque muitas das coisas que aparecem a gente quer abraçar, mas tem uma demanda de 20 horas e é nessas sobras que a gente acaba fazendo a ERER. Então, uma das questões aqui para nós é a questão dos recursos humanos, né? Precisamos de pessoas para trabalhar a ERER. E pessoas assim, que a função específica vai ser, eu tenho 20, 40, 30 horas de ERER, né? Para trabalhar a questão da ERER com as escolas, com os professores, né? Enfim. E nós temos aqui pessoas bem habilitadas, pessoas com mestrado, doutorado na questão indígena, na questão afro-brasileira. Então, assim, não é por falta de conhecimento, a gente tem pessoas para isso, mas isso significaria retirar pessoas da sala de aula e ter que ver alguém para colocar no lugar. Então, não é tão simples assim, mas é uma das pautas assim, que a gente sempre acaba trazendo para que a ERER funcione de fato da forma desejada, né? A partir disso veio a questão do Quilombo Chácara das Rosas, né, o quilombo urbano que nós temos aqui em Canoas, pois vi assim que deveria ter ali nós, enquanto escola de formação, que é o local onde eu atuo, que é o local que dá formação pedagógica aos professores, a gente ter ali, servir como ponte entre o quilombo e a Escola Municipal Edgar Fontoura, que é a escola que atende aos estudantes. Não é uma escola quilombola, tá? É uma escola que atende aos estudantes do quilombo, são em torno de 20 e poucos estudantes. Acho que a escola deve ter em torno de 400 a 500 estudantes.
mas servir de ponte para que não tivesse falha de comunicação, esses estudantes conseguissem diminuir a evasão escolar, que acontece bastante nos anos finais, né? Ver a questão da alfabetização, mas é aquilo também, né? Não é tão fácil a gente fazer essa ponte pelo fato de que o Quilombo acaba sendo uma área fora da prefeitura, né? Então, lá acontece um projeto muito, muito significativo, que é de professoras aquilombadas, né? Então, não são professoras quilombolas, mas tem uma coordenação lá que já está há bastante tempo, que é da professora Cirlândia, faz um projeto muito significativo de reforço da alfabetização, das aprendizagens, tanto com os anos iniciais, quanto os estudantes quilombolas que são dos anos finais. E com isso ele já tem resultados, já conversei com eles, olha, esse estudante que não estava lendo agora está lendo, e isso vai diminuindo a reprovação, a sensação de fracasso escolar e reflete na redução da evasão, né? Mas é bem complicado de nós, enquanto secretaria, termos esse contato mais direto, porque é algo fora da instituição municipal. Mas com a relação à escola municipal, a Edgar, a gente consegue ter um contato maior, né, que faz parte do nosso escopo. E a partir disso, acaba sendo criada uma referência, ó, tem o Rodrigo, tem a escola de formação, quando surgem questões da ERER. Então, vêm pessoas, vêm editoras, então a gente já consegue fazer uma análise disso. Eu acho que hoje a gente tem essa questão da referência, né? Mas, como eu disse, a ERER eu não posso chegar aqui e falar que começou em 2021, né? Ela já tem uma história desconexa, mas já tem uma história em Canoas. Então surge o grupo de pesquisa da Unicinos, que é um grupo de pesquisa onde eles vão pesquisar, convidam as secretarias municipais do Vale dos Sinos, representantes, cerca de 5 de cada prefeitura, para pensar, fazer uma análise de como a ERER é realizada no seu município, né? E a partir disso a gente vai criando mais redes de comunicação, né? E conversando com outras realidades, né? E até mesmo percebendo assim, tem cidades bem pequenas de colonização alemã que estão avançando muito. Se tu é o diretor de escola, no teu processo ali de eleição, na tua chapa, o teu plano de governo tem que trazer obrigatoriamente o que tu vai fazer da ERER. Então tu vê assim que estão numa caminhada, uma trajetória muito mais lá à frente, né? Daí Canoas, né, institui a comissão da ERER com alguns professores, cerca de 8 professores, onde então são 8 que precisam uma vez por mês pensar a ERER, né? Mas daí também tem aquela questão dos recursos humanos, porque eles estamos em sala de aula, né? Então esse pensar a ERER acaba sendo assim, né, nessas fugas da sala de aula, né, que daí a Secretaria de Educação dá a convocação para a pessoa poder ser liberada para pensar a ERER em Canoas. Este ano nós estamos com um curso que é do Ministério da Educação, que é o Gestão para a Equidade Racial, curso bastante difícil assim, das prefeituras conseguirem fazer, porque é um curso muito longo e um curso assim, que é quase uma graduação, sabe? É material assim, bem exagerado na quantidade, como se nós tivéssemos 20 horas só para isso, né? Mas o curso está vendo que todo mundo teve dificuldade para se adequar a ele e eles estão dando uma flexibilizada. Mas os materiais que vêm são muito bons, né? Então a gente, de qualquer forma, a gente está pegando os materiais. Então tem este curso, essa demanda para nós, né? E desde o ano passado, na rede privada, eu faço parte também do grupo de articulação da ERER para pensar a ERER de forma de toda a escola, e não um professor lá fazendo uma atividade solta. Então, pensar de forma geral, a gente ir alinhando a ERER no Colégio Marista Rosário. Então, aqui tem o GT ERER, uma foto da comissão, né? O GT, então, é esse grupo que foi formado ali em 2021 a partir do curso do Rafa Rafuage. Então, é um grupo de WhatsApp, dezenas de professores, cerca de 60 professores, e daí a gente viu que as formações presenciais eram bem complicadas de ocorrerem, porque o professor de anos iniciais ele já tem a formação dele de anos iniciais, o de anos finais já tem a formação dele de anos finais, então teria que ser mais uma formação. Então a gente começou a fazer online e a gente viu que teve um maior envolvimento, que daí o professor pode ver a qualquer momento, né? E aqui a comissão, então, são as pessoas, né, que é por um decreto municipal que fazem parte de pensar a educação antirracista em Canoas. Então,
Uma das coisas que eu acabei fazendo, que eu acho que deu muito certo, foi a questão de tentar construir uma base, né? Que todo mundo ali consiga pensar a educação antirracista, pensar a ERER a partir do mesmo ponto. Porque eu considero que seja bastante difícil discutir a ERER, discutir pensar a ERER na sua escola, conversar com os colegas, sendo que cada um tem um nível diferente, né, de caminhada, de trajetória, de estudos com relação à ERER. Então, é muito fácil, pelo menos eu percebia isso, a gente às vezes fazia lá, organizava um projeto de consciência negra na escola, e daí tu olhava para o lado, tinha um colega falando, não, mas é que acontece que os negros são muito racistas, né, porque eles olham uma pessoa lá, um jogador de futebol, eles torcem para o branco, eles querem ser brancos, eles não querem a sua imagem, tu vê, eles compram uma boneca branca pro seu filho. Então, assim, algumas ideias bem distorcidas que eram por falta de conhecimento, falta de conhecimento básico. Então, a gente vai ter, sim, algo bem disparelho, né, porque a gente está numa trajetória muito maior do que outros, mas pelo menos uma base precisava ter, né, para a gente não ter esses discursos equivocados em sala de aula, né? Então, uma das coisas que eu fiz, depois eu vou mostrar o livro da onde eu me inspirei para criar, foi um top 10, né, sobre o pensar a educação antirracista, né? Uma delas, o primeiro é perceber que o racismo é estrutural, né? E trabalhar e pesquisar sobre a questão do racismo estrutural, perceber que ele está, né, em todas as instituições, né? A gente vê aí a questão, por exemplo, dos cargos, né? Que cargos numa escola tem mais pessoas brancas, mais pessoas negras. A gente vê, por exemplo, universidades que falam sobre a questão antirracista, falam sobre a questão da ERER, mas quando tu vai olhar o quadro de professores é predominantemente branco, né? Então, aponta o dedo, o Brasil precisa incluir os negros, né? Os pretos e pardos, os indígenas, mas a própria instituição tem dificuldade de fazer isso, né, de quebrar isso, né, em si, né? Então é muito fácil apontar para o outro, né? Então ele é estrutural, né? Eu vou trabalhar, vai ter um cine debate na semana que vem com os estudantes do 9º ano, lá no Colégio Rosário. A gente vai fazer um cine debate a partir do filme Estrelas Além do Tempo, né? E tem uma cena desse filme, que é aquele das 3 mulheres negras que ajudam na NASA na época da corrida espacial. Tem uma cena que ela diz, né, uma pessoa branca que não está querendo dar promoção nunca para aquela mulher, ela diz, eu quero que tu entenda que eu não tenho nada contra ti, né? E ela responde, eu tenho certeza que tu acredita que isso seja verdade. Então, a gente tem que começar a perceber que às vezes a gente aponta muito o dedo para o outro, porque é aquela empresa, aquele setor, que é a mídia, mas às vezes nós mesmos, né, não temos isso tão consolidado e não fazemos essa diferença, né? Essa diversidade, na verdade, né? Então, depois que a gente percebe que o racismo é estrutural, tem a questão de conscientizar-se de que o atual racismo foi criado pelo branco europeu. Eu, como professor de geografia, uma das coisas que eu acabo trabalhando bastante é que os livros trazem assim, principalmente lá no 7º ano, por exemplo, que estuda Brasil. O povo brasileiro ele foi formado por 3 matrizes étnicas, o nativo indígena, o branco europeu e o negro africano. Então, na parte do branco europeu, tem as construções, eles criaram, olha o que eles trouxeram, olha a influência deles na cultura, olha essas construções. Então, tu só vê coisas assim, nossa, que ótimo, né, que eles vieram, porque olha como eles só trouxeram coisas boas. Na parte do nativo indígena, tem uma ênfase na questão do massacre indígena, só que não aparece, né, o autor, né, o sujeito praticante ali daquela ação, né? Eles foram massacrados. Na parte dos negros, falam, olha, eles foram escravizados, né? Então, é também assim uma situação do negro, né? Então, o que eu quero dizer sobre isso, né? Que é importante o professor
Quando ele trouxeram que o branco europeu, e usa esse termo branco europeu, não os brancos, porque a questão de trabalhar a Arera hoje em dia não é que toda pessoa branca que estiver numa sala de aula, numa escola, que ela saia com o sentimento de que eu fiz a escravidão. Não é essa a questão, né? É perceber que lá a questão do branco europeu no passado, eles criaram essa questão, né, da escravidão, do massacre. Então, essa parte do massacre indígena e da escravidão, ela não deve estar na parte que eu vou falar do negro, na parte que eu vou falar do indígena. Quem praticou isso foi o branco europeu. Então, quando eu vou trabalhar o branco europeu, eu falo de todas as contribuições deles, mas eu falo essa parte, porque ele é o sujeito da ação. Ele é quem praticou isso. Isso tem que estar na história do branco europeu, o massacre, a escravidão. Não lá voltado com destaque na história do indígena e do negro africano, né? Então, eu acho que isso ajuda também a quebrar um pouco disso, né, ao tratar as questões raciais relacionadas ao indígena e ao negro. O terceiro é entender que temos os termos raça branca e raça negra, né, como conceitos sociológicos, né? No livro que eu trabalho, traz lá a questão de raça, fala que não se utiliza mais porque raça, biologicamente, nós temos pouquíssima diferença, então somente a raça humana. Só que aqui são termos sociológicos, né? E quando eu vou falar isso com os estudantes, eu trago experiências de vida, assim, né, que eu acabei passando, né? Eu já comentei em umas situações, por exemplo, eu num supermercado em Canoas, em 2020, acho que foi, tinha uma promoção, sempre falo isso, né? Uma promoção de leite, estava baratíssimo o leite, e eu cheguei, era 5 da tarde, fui comprar algo, eu sempre brinco que eu estava vestido de professor de geografia, né? Que era camiseta polo, calça jeans e tênis, e com um cesto de compras, e se eu fiquei 10, 15 minutos dentro daquele supermercado, foram 10, 15 minutos falando que, respondendo que não trabalhava ali, porque as pessoas passavam por mim e perguntavam se não iam ter a reposição do leite, né, que é esse leite barato que lá em um segundo todo mundo comprou, e as pessoas passavam por mim e perguntavam sobre isso. Então eu não estava nem vestido com as cores do supermercado, nada, estava ali vestido, como eu falo, né, de professor de geografia, mas, obviamente, ao olhar uma pessoa negra, não seria, então, uma pessoa no mesmo patamar que eu de consumidor, né? Seria alguém que está ali trabalhando, servindo a mim, né? Então, uma pessoa branca, uma pessoa negra não são vistas, né, da mesma forma em sociedade. E eu já estou num patamar que eu comento assim, ó, que quem fala que não existe racismo, a gente tem que ter um pé atrás. Porque, assim, a informação está na palma da mão, né? A gente tem aí no celular, a gente tem inúmeras notícias, é constante, né? A cada situação que aparece de racismo, de injúria racial no Brasil. Então, não tem como alguém pensar, eu não faço parte desse mundo, faço parte de uma outra bolha, não enxergo. Não tem como. Então, assim, já é uma questão da gente ficar com o pé atrás de uma pessoa que fala isso, porque ele é de um caráter bem duvidoso, né? Porque todo mundo está bem escancarado. O racismo está escancarado aí, né? Para todo mundo ver. O 4, né, pessoal? Enxergar o desenvolvimento da empatia como possibilidade de uma sociedade mais justa. Então, no trabalho com a educação antirracista, focar nisso, né? O que a gente acaba vendo, né? Que aqui em Canoas, alguns colegas que pesquisavam a questão da violência escolar trazem, né? Que a empatia, quando a gente tem casos de violência escolar, né, bullying, por exemplo, até agressão mesmo de fato ali, né, física, quando tu vai ver esse agressor, ele não desenvolveu a empatia, em muitos casos é isso. Então, fazer ali estratégias, né, de ensino para o desenvolvimento dessa habilidade socioemocional. E criar um ambiente para isso, né? Porque às vezes a gente quer que o estudante desenvolva empatia, mas o próprio ambiente não é empático com o estudante, não é empático com os professores, e não se desenvolve habilidade socioemocional num local que não tem aquilo ali, né? Então eu não vou desenvolver uma habilidade socioemocional se eu estou inserido num ambiente que não tem isso, né? Que não tenha isso. Então a empatia, ela, se ela for desenvolvida, se for isso realmente um ambiente empático com todos, isso vai diminuir a violência escolar, vai diminuir casos de racismo, de injúria, de misoginia. Então, é bastante importante isso.
A 5, certificar-se de que esteja constituindo um espaço que acolha a todos, pois, antes de tudo, aqui você é um servidor público, né? Isso aqui eu peguei, esse top 10 eu fiz a partir de uma formação, eu peguei da formação que eu fiz com os professores lá de Canoas, né? Então, o que acontece? Quem é funcionário público, não é eu sou professor, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Um servidor público, ele está ali para todos, né? E por isso é importante, porque eu já tive, por exemplo, experiências enquanto professor de ter colegas que, eu não trabalho a questão da ERER porque eu sou evangélico, por exemplo. Tá? Então, eu não trabalho a questão da ERER porque eu tenho tal viés político. Só que acontece que eu sempre acabo citando isso do servidor público, porque imagine se tu passasse mal, que tu fosse para um hospital e tu não tivesse o atendimento que tu deveria ter, porque aquele médico, ele pensa diferente de ti, seja por questão religiosa, seja por questão política, enfim, né? A gente acharia isso inaceitável, porque o hospital público é para todo mundo. A escola pública é para todos. A gente não tem que fazer escola para a maioria. A gente tem que fazer para todos. De uma forma ou de outra, todos têm que se sentir pertencentes àquilo, né? Vou dar um exemplo. Aqui em Canoas, a gente está desenvolvendo ali os cadernos de estudos orientados, que são os cadernos com atividades onde os estudantes vão fazer extra classe, vão fazer no contraturno, para recuperar as aulas dos dias que as atividades ficaram suspensas por conta da grande enchente lá que teve em maio, né? E nesses cadernos, uma das questões que nós estamos trabalhando é a interculturalidade, porque nós temos estudantes imigrantes em Canoas, nós temos estudantes colombianos, venezuelanos e haitianos, e são os principais, né? Venezuelanos, colombianos e haitianos. Então, por exemplo, no caderno que falava sobre fontes históricas, falava sobre a questão dos elementos materiais e imateriais, eu fui colocar, por exemplo, fui botar como exemplo a questão da dança, da música. Então, eu escolhi uma dança lá do Haiti, né, para trabalhar ali essa questão. Então, um estudante haitiano, ao ver esse caderno, vai se sentir representado. Nós temos, por exemplo, no caderno do 8º ano, trabalhando ali alguns conceitos como Estado, nação, território, e tem movimentos separatistas. Então, que exemplo que eu vou trazer, né? Ele pedia a habilidade, falava que era exemplo na América e a África. Então, eu peguei um exemplo da América, por exemplo, a de Essequibo, né, na questão da Venezuela com a Guiana. Então, para que eles consigam ali se identificar, né? Olha, isso aqui é lá do meu país, isso aqui faz parte. Então, todos têm que ser tem que se sentir presentes, fazendo parte daquele processo, né? Não dá para ir pela maioria. Um servidor público está ali para trabalhar com todos, né? Então, não precisa ser algo ERER do primeiro minuto de aula até o último minuto de aula durante todo aquele ano letivo. Não, a gente não tem nem tempo para planejar, para pensar de uma forma afrocentrada, né? Ainda mais quem é, por exemplo, no meu caso, professor de História, de Geografia, que tem 2 períodos com cada turma, não tem condição de planejar, mas pensar assim, né? Pensar que você está dando aula para todos, né? O ponto 6, considerar o apagamento dos feitos das populações não brancas. Isso aqui é algo que às vezes acaba sendo mais delicado, porque às vezes tem algum estudante que pensa, que absurdo, porque daí os brancos fizeram, não vai aparecer. Mas não é a questão de não trabalhar o que a população branca fez, é de trazer também, mas somente brancos trabalhavam? E cadê a contribuição indígena? Cadê a contribuição africana, afro-brasileira, né? Então, quando surge alguma questão de mimimi, assim, eu acho que isso é mimimi, acho que não vai ter... Quando surge alguma questão assim, eu acabo trazendo para a questão da mulher, né? Acabo trazendo, que é aquela questão que eu falei da empatia, né? Vamos fazê-los sentirem empáticos. Então, eu acabo falando sempre assim, mas imagine assim, tu tem uma filha, tu tenta dar o de melhor para essa tua filha, que tu valoriza o estudo, para tu ser alguém ali, esse termo tá errado, esse termo aqui que eu falei, né? Mas tu valoriza o estudo, né, para que ela consiga atingir os seus objetivos, né? Melhor assim. Tu acaba, então, dedicando a tua vida ali para aquela filha, ela acaba tendo sonhos, ela acaba
conquistando muitas coisas para ela e ela acaba produzindo muito para a sociedade. Só que o que acontece, ó? O livro didático, né, a gente sabe que tem aí uma série de mudanças nos últimos anos, nos últimos PNLDs, mas a gente, ao longo da história nossa e o que a gente, os livros que a gente estudou, traziam os feitos dos homens, né, brancos, héteros, cristãos. Tudo que era fora isso praticamente não chegava na educação, né? Então, sempre acabo trazendo assim, tá, imagine se a tua filha faz algo de muito maravilhoso. E a gente continua com essa questão de que, ó, o livro só vai ter os feitos dos brancos, héteros, cristãos, né? Então, a tua filha nunca vai aparecer num livro didático, tua filha nunca vai, por mais que ela possa construir, fazer, né, ela nunca vai aparecer. Eles acabam pensando assim, então, agora entendi o porquê aqui dessa questão. Então é importante trazer, e eu deixo como sugestão, por exemplo, o livro História Preta das Coisas. História Preta das Coisas, que é um livro que traz 50 coisas feitas por negros ou no contexto negro, seja lá africano, seja com ali dentro daquele grupo que estava construído com pessoas negras também fazendo parte. Então, tem lá, por exemplo, o GPS, tem, por exemplo, o semáforo, o boliche. Então, coisas que são feitas aí, que foram feitas por pessoas negras e que eles ficam bastante impressionados. Como que eu nunca soube que isso era algo que eu utilizo bastante, que a gente utiliza na sociedade bastante, e nunca soube que isso era, por exemplo, construído ali por pessoas negras, né? Uma outra questão aqui, propor atividades que desenvolvam a autoestima e o respeito aos direitos humanos, principalmente em caso de escola que tem ali situação de racismo, de injúria, que sejam atividades, né, voltadas para isso, né, para esse empoderamento dessas pessoas, né? Por exemplo, acontece um caso de racismo, eu vou ver alguém da ERE para fazer uma palestra. É algo constrangedor, porque o que acontece? Tem lá o fulano, agressor, que cometeu lá uma atitude racista, e o Beltraninho lá, que é a vítima. Daí tu vai fazer uma palestra, daí a palestra pegou, digamos, os 2 últimos períodos. Eles tinham educação física e arte. Daí tá todo mundo lá, sentado, ouvindo uma pessoa que eles nunca viram na vida, falando sobre a questão do racismo, e todo mundo olhando para o agressor com uma cara de, olha que tu fez a gente perder, né, a educação física e a arte, por exemplo, né, porque tu fez isso. E todo mundo olhando para a vítima com uma cara de, estamos todo mundo aqui por tua causa, né? Então é algo constrangedor, né? E às vezes acaba causando até mais sentimento de raiva, de fúria no agressor, né? Então, que seja feito algo contínuo, né? Essas atividades voltadas para a ERER, voltadas para a questão das habilidades socioemocionais, da autoestima, da empatia, porque senão acaba sendo somente ali para tentar apagar incêndio, né? E isso acaba expondo muito, muito, muito esses estudantes. Lembrando que tanto o agressor quanto a vítima, eles têm que ser acolhidos, né? E num encontro que teve na Biblioteca Pública esses tempos sobre a questão da ERER, eu acho que, não sei se foi a professora Gladys Kescher que acabou citando que aquele estudante que comete a violência e aquele estudante que é a vítima, ambos são estudantes da escola, ambos são frutos da educação que nós demos, né? Então, a gente sabe que esse estudante que comete racismo, injúria, muitas vezes, quando tu vai conversar com eles, eles são vítimas também de, porque é acima do peso, porque é de classe baixa, porque isso, porque aquilo, também é vítima de violência, tá? Então, e tá ali tentando, tá ali repetindo, né, o que acaba sofrendo, né? Então, ambos têm que ser acolhidos, né? E nunca colocados na mesma sala, porque é uma questão bem constrangedora, nem pedido de desculpa, pede desculpa para o colega, não, né? Então, isso aqui eu vou acabar citando mais lá na frente. O 8, considerar o racismo e a injúria racial como crimes, né? Acho que até eu posso, em vez de lá na frente, posso comentar aqui. A gente precisa ter isso bastante em mente. Eu acho que aqui em Canoas a gente conseguiu fazer formações com os professores para falar, não é apelido, não é opinião, não é brincadeira de mau gosto, é crime, tá? E não tem que ser enxergado de outra forma, né?
Então, deixar bem claro isso. A gente precisa perceber que também não adianta a gente enxergar como crime, nunca citar, e daí, a partir de uma situação de racismo, olha só, vem cá, é assim, faz todo um show lá e a criatura lá nem sabia do que se tratava, né? Então, tem que ser algo informado, algo trabalhado, algo desenvolvido, tem que estar dentro ali, né, das normas de convivência daquela escola, e essas normas totalmente trabalhadas, resgatadas, relembradas, revisitadas, né, para que todo mundo tenha consciência do que é o certo, do que é o errado, né? Mas isso tem que ser visto como crime. E pensar que essas questões de injúria, de racismo, elas não são só do estudante para o estudante, elas não são só dentro da escola, às vezes são nas redes sociais, às vezes são do professor para o estudante, do estudante para o professor, e todas a gente tem que considerar assim. Nós, enquanto pessoas da educação, a gente não tem poder e nem conhecimento para decretar o que é crime e o que não é crime. Então, o que a gente precisa fazer? Acolhe a vítima, acolhe o agressor, contata as famílias, né? Chama a família da vítima, olha, sofreu isso, tu tem o direito, se tu quiser, de ir procurar ali a segurança pública, a justiça, isso é algo da família, é uma decisão de vocês, mas assim, deixar claro para ela os direitos, né, que ela tem. Chama o agressor, chama a família do agressor, fala, ó, ele fez isso é um crime, a família tal pode entrar com um processo, alguma coisa, pode fazer um boletim de ocorrência, né? Então, esse é um direito deles, tá? Então, vocês precisam estar cientes de que estão passíveis disso, tá? Então, assim, contata as duas famílias sempre com ata, tá? E é bem importante, por exemplo, vou dar um caso aqui que aconteceu numa escola, de que uma professora notou que estava acontecendo uma situação de racismo, de injúria racial, um caso de injúria racial entre um estudante, né? Que um estudante estaria sofrendo. Isso era fora da escola, mas ela notou, né? Não me lembro se era nas redes sociais ou se era no caminho de casa, mas ela chamou, a escola chamou as duas famílias, fez tudo certinho. E a família resolveu ir adiante, né? E entrar com o processo, enfim, lá contra aquele estudante. Só que nisso, isso é um alerta que a gente sempre acaba fazendo, a lei que fala sobre trabalhar as questões étnico-raciais já tem aí 30 anos, né? Então, o que acontece? A gente precisa... Não, na verdade não é a lei que tem 30 anos, a lei de 30 anos, a lei é de 89, né? A gente precisa pensar que já estamos aí, é uma lei de 2003, então há 21 anos tem a lei que fala da questão da trabalhar a história e cultura negra, e há 16 anos a questão do indígena, né? Então a gente precisa pensar assim, que a justiça acaba enxergando a escola como o que desses 21 anos tu acabou fazendo. A gente trabalha a questão da escravidão que teve, tá, mas isso sempre foi trabalhado numa aula de história, por exemplo. Então a legislação, quando surgiu lá em 2003 e depois a indígena em 2008, ela não veio para que isso seja trabalhado, porque isso sempre foi trabalhado, né? Então, nesse caso que teve numa escola aqui em Canoas, a professora que fez o papel dela tudo certinho, foi lá, notificou, fez a ata, contatou a família junto com a direção, e mais a equipe diretiva foram acionadas para explicar o que a escola fez antes desses casos, né, ao trabalhar a questão da ERER. Então, para a justiça, tão importante quanto trabalhar a questão ali da vítima e do agressor, também é a questão da escola, o que a escola fez antes. Daí, então, a escola foi lá, apresentou o que fazia. Ok. Passou um tempo, a escola foi contatada de novo. O que vocês fizeram após isto? Então, porque a ERER, ela é contínua, ela não é um momento específico lá em novembro. Então, é importante, porque tanto em caso de racismo e injúria, quanto também em caso de violência escolar, porque nós temos a lei da questão do bullying, de que se alguma família entra em contato com a justiça, por conta de algo que aconteceu lá, uma situação de bullying, por exemplo, a justiça também pode querer saber o que a escola fez, né, de trabalho, por exemplo, com relação à violência escolar, antes e depois dessa situação, né? Então, é importante, é algo que eu deixo assim, para os professores, é que
não tem mais como falar, né? Uma lei lá de 2013 e outra de 2008, de que não tem conhecimento, não é algo novo, porque faz bastante tempo, né? A gente já teve aí, ao longo da nossa trajetória, a gente estuda várias coisas, então a gente pode estudar isso também. E aqui, para finalizar então o 9, né? Ser corajoso, desconstruir certezas, revelar intencionalidades e se atualizar em relação à ERER. Trabalhar com a ERER em sala de aula, pessoal, é se aventurar aí em algo que às vezes a gente não tem tanta segurança para trabalhar, porque daí a gente começou a trabalhar há pouco tempo, mexer com questões ali que às vezes vem de casa, aqueles pensamentos inadequados, né? Então tem que ter coragem, pessoal. A gente vai desconstruir essas certezas que naturalizam a violência, né? E desumanizam pessoas. E a 10 é perceber que você não está só. Por mais que tu faça um trabalho lá isolado em sala de aula, alguém na tua escola, em outras escolas, está fazendo. E daí aqui eu trago para vocês uma das nossas estratégias, que é o Projeto ERER, que a gente divulga, que no final do ano eles têm que trazer para nós o que eles acabaram fazendo, né, de atividades com relação ao ERER. Então, em 2022, eu propus isso, eles trouxeram, e a gente deu um certificado, né? Na verdade, foi em 2023. A gente deu um certificado que foi a partir da comissão da ERER. Então, as escolas recebem um certificado de educação antirracista, onde elas colocam lá na entrada da escola, de que, aqui tem trabalho com relação à educação antirracista, tá? E este ano a gente fez de novo, né? Foi em abril, antes ali algumas semanas ainda, alguns dias antes das enchentes, né, que foi o certificado então antirracista com relação ao que eles nos trouxeram em 2024. Isso é algo que é bastante importante, assim, os professores procuram muito sobre isso. Este livro aqui, Reflexão Antirracista de Bolso, é o que eu acabei utilizando para criar esse top 10, vamos dizer assim, né? E é assim, de bolso, é uma leitura muito rápida, é um livro pequenininho, tá? É um livro barato. Só vou ler aqui, né, que o nome é Reflexão Antirracista de Bolso, Conversa Preta, Diálogo sobre Racismo nas Convivências por meio da Educação da Literatura, porque pode ter aí alguém que está só ouvindo, né, a live, é o livro da Sônia Rosa. Pode estar pelo celular, está pequenininho. Então, para finalizar, pessoal, o que eu aprendi com a educação antirracista, principalmente de 2022 para cá, né? Uma das coisas que eu aprendi é que todos estão... Só um pouquinho que tem algo na frente que deu. Todos estão em alguma parte dessa caminhada da ERER. Então, não tem ninguém assim, não dei nenhum passo na ERER. Alguma vez na vida, na tua trajetória, tu participou direto ou indiretamente da ERER. Pode ser que tenham pessoas que estejam paradas, pessoas que estejam querendo regressar, retornar aí nessa caminhada, mas, no geral, todo mundo está... Nem que seja um passo, nem que seja muito devagar, nem que seja 2, 3 anos parados, um ano dá mais um passo, mas estamos numa caminhada da ERER. Então é importante isso, a gente pensar que nós não podemos não estar aonde a gente deseja na ERER, mas nós estamos caminhando. Estamos avançando. Então, eu não estou com a ERER no patamar que eu gostaria, mas eu estou caminhando, né? Avancei mais do que no ano passado, já dei mais um passo, e a gente precisa ter isso em mente, né? De fazer a ERER avançar. Tá? A outra situação é... nossa fala tem de ser de acolhimento e sensibilização. As formações não são espaços para causar sentimento de culpa. Durante pensar, principalmente antes de 2022, quando eu trabalhei, por exemplo, na rede estadual, eu trabalhei em escolas grandes do estado que já tiveram assim, grupos que pensavam a questão do projeto Consciência Negra, né? E aquilo morreu na escola, e daí eles estavam resgatando anos depois, e uma das coisas que alguns professores acabavam comentando era a gente tinha tais professores que trabalhavam a questão da consciência negra no passado aqui, só que a gente saía muito mal das formações, porque as falas eram quase que assim, vocês brancos criaram a escravidão, e a gente estava ali querendo fazer algo diferente, querendo aprender para poder trabalhar a questão negra. Não se falava em ERER naquela época, era bem isso assim, né? Projeto Consciência Negra em novembro, né? Mas as pessoas querendo fazer a diferença e acabavam saindo com sentimentos de culpa, sendo mal, né? Então a gente precisa ter um pouquinho disso, assim, de que não, vamos acolher para
para a causa, né? Para a causa negra, para a causa indígena, né? Para a causa quilombola, né? Então a gente precisa aí então acolher as pessoas, né? Fazer com que elas se sintam à vontade, seguras, né? Para aprender juntos, né? Uma das coisas também que dá com essas temáticas assim tem um receio de chegar lá na frente e falar algo errado, mas é que a gente tem essa questão de ser dador de aula, né? E professor não é dador de aula, professor tem que fazer a mediação. Então dá para aprender juntos. Pode ser uma pergunta-chave que vai ser a pergunta de pesquisa de todo aquele grupo, do professor com os estudantes, né? Então dá para aprender juntos, né? Outra questão aqui, é preciso empoderar e valorizar os nossos professores, pois muitos consideram que estão fazendo pouco. Então, assim, eu atendi, por exemplo, uma professora que ela faz um trabalho maravilhoso na escola dela. A escola dela não tinha registros assim, de algo contínuo com relação à ERER, e ela conseguiu ali, chamavam professores de uma série, quem sabe a gente faz isso, faz aquilo, chamava de outra série, quem sabe faz isso. Então é algo contínuo, ela faz um trabalho maravilhoso, e ela estava assim com o sentimento de que, nossa, olha como eu estou fazendo pouco. Eu disse, mas olha quanto a tua escola em questão de meses passou a fazer, né? Então, a gente precisa, às vezes tem colegas que fazem um trabalho tão legal, a gente convida para partilhar, e eles ficam, não posso partilhar somente isso. E não, mas só que faz um trabalho muito significativo. Então, a gente precisa, assim, valorizar, empoderar os nossos professores que estão aí nessa trajetória. Outra questão muitos professores sentem mais segurança, isso foi revelado no grupo de pesquisa da Unicinos, né? Mais segurança a começar a trabalhar a ERER, questão negra e indígena, a partir de um material pronto. Então, se é algo feito pela Secretaria de Educação, se é algo feito por um grupo, né? Porque o que acontece? Alguns relatos que tinham de professores desse grupo de pesquisa do Vale dos Sinos era que, eu fui trabalhar e uma família questionou, mas esse material veio da Secretaria Municipal na cidade X do Vale dos Sinos. Então, ficou aquilo assim, não sou eu, é a Secretaria, e com isso eu consegui continuar o trabalho que as famílias foram lá pedir para eu parar de abordar em sala de aula. Então, essa segurança, né, do professor é bastante importante. E a partir disso, desse primeiro contato e que deu certo, eles vão começando a ver um caminho próprio para trilhar e planejar coisas mais, estratégias mais autorais. Aqui tem um livro que se chama Práticas Pedagógicas Inovadoras para a Educação Antirracista, Artesanias do LabDoc e Equidade Racial, que é o livro que foi constituído desse grupo de pesquisa da Unicinos, onde traz ali artigos de cada uma das prefeituras envolvidas. Algumas trabalharam com estudantes, outras trabalharam com professores, outras trabalharam na questão da Secretaria de Educação. Então, traz várias ideias ali de abordagens da ERER, e aqui nosso, né, do Rio Grande do Sul, aqui do Vale dos Sinos. Pensar em formação não é pensar em alguém para falar do início ao fim, mas sim deixar um espaço para diálogo, para ouvir aqueles professores, e algo que eu acho muito significativo é o planejamento docente. Tá? Então, assim, eu até mostrei aqui uma foto, acho que é essa daqui, que é o momento lá na Escola de Garfontoura, que é essa escola que atende estudantes do Quilombo, Chácara das Rosas, onde a gente fez a formação, eles falaram, daí deu o horário de almoço, nós voltamos de tarde, os professores falaram, a gente conversou, e a gente pensou assim, nossa, a nossa proposta era de que agora, que isso foi em outubro de 2022, eles colocassem ali no papel o que eles podem fazer para trabalhar a questão indígena, negra, quilombola, no ano seguinte, no primeiro trimestre de 2023. E não vai dar tempo, porque daqui a pouco já começa a aula, os estudantes tinham aula às 3h10, eu acho, e já estava acabando, então tinha assim 15, 20 minutos, só que a gente fez a proposta, esses professores já pensavam, já tinham ideias há tempos, só que nunca tinha tido esse momento, assim, ou teve momentos curtos e que não foi algo que pudesse ter continuidade, né, de sentar e colocar no papel a ideia. Quando eu entreguei o papel, eles na hora colocaram as ideias deles, e várias ideias, assim, até algumas bem grandiosas, fizeram até um show de talentos ali, de questão de cinema, com a história do negro, por exemplo, filmes que abordam essa questão da ERER, né? Então, o planejamento docente é muito importante, a gente conseguir fazer isso, né? Ao trabalhar com a ERER, cria-se um espaço de acolhimento e segurança. Então, várias situações são relatadas. Então, às vezes é comum, algumas escolas falarem assim, não existia nenhum caso de racismo agora que a gente passou a trabalhar
parece que eles viraram racistas, mas não, acontece que era naturalizado, a criatura era chamada de macaco então tá, é algo normal, é isso mesmo, né? E só que não, agora eles conseguem perceber que isso é algo que é um crime, é algo que é errado e começam a falar. E é importante que esses locais de acolhimento, essas escolas conseguem fazer isso, começa a surgir situações de meninas que eram ali, tinham meninos que se passavam com elas, mas era algo natural, daí consegue notar que aquela escola é um espaço seguro, um espaço de acolhimento e começam a relatar, olha, acontece tal situação, a gente fica bastante desconfortável. Então outras demandas vão surgindo. E em caso de injúria e racismo, né, aqui eu falei já para vocês, é o que eu vou passar, porque eu já comentei, acolher tanto o agressor quanto a vítima, né? E as famílias devem ser tão contatadas. Isso aqui, pessoal, a gente fez aqui em Canoas, são uns QR Codes com materiais, né, para as escolas, então, porque o planejamento é aquilo, né? A gente está sempre correndo. Então, aqui tem livros. Deixo como dica o Comin, C-O-M-I-N, Comin. Ele tem uma unidade deles aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Entre no site deles, tem livros que vocês podem trabalhar. Por exemplo, as mudanças climáticas, a partir da visão dos indígenas. Tem livro, tem vídeos no YouTube do Comin sobre a questão indígena. Então, é algo que eu deixo para vocês, assim, para quem quiser trabalhar a questão indígena. Tá? Estamos em um processo transitório, uma vez que a ERER está cada vez mais presente em sala de aula, nas escolas, né? Então, uma das coisas que a gente acaba percebendo aqui em Canoas é que nem tudo é racismo, né? Então, às vezes é escrito, por exemplo, a palavra negro, e às vezes tem um professor que vem dizer, eu acho que aquela é uma folha lá que foi dada, eu acho que uma fala de uma pessoa, eu acho que foi racista, né? E, na verdade, não. A pessoa trabalhar, por exemplo, peste negra, mas os dedos ficavam negros, então nem tudo é racismo, nem tudo está nesse contexto, né? Então, às vezes, a gente precisa também dar um passo para trás, respirar. Eu lembro de uma escola em 2023, que trouxe uma questão de que eu citei sobre a questão daquela frase, não precisamos de um dia de consciência negra, mas, né, 365 dias de consciência humana, e que essa frase às vezes é muito utilizada por quem quer passar um pano nas questões de racismo e injúria. E um estudante, eles tinham de fazer cartazes, o estudante fez um cartaz escrito isso. E eles me ligaram para falar, esse estudante é racista, a gente precisa então descontar a nota, não aceitar esse trabalho. E eu disse, tá, mas vocês conversaram com ele? Não, um estudante super tranquilo, ele é maravilhoso, ele simplesmente pegou essa frase na internet. Então é isso, gente. Não era uma questão do estudante agindo dessa forma, né? Eu dei até um exemplo de quando eu trabalhava a questão do Setembro Amarelo, e daí tinha algumas frases, eu dizia assim, cuidem as frases que vocês vão colocar, que às vezes uma frase pode ter duplo sentido, né? E às vezes vi algumas frases que podiam encorajar para essa questão, né, do suicídio, né? E não era intencional, né? Então a gente precisa analisar bem isso, né? E perceber essa questão da transição, porque às vezes a gente condena um professor que falou a palavra índio, não pode, é indígena, mas ele nem sabe, ele não chegou ainda no teu patamar ali, na tua caminhada, né? E tem professores que se indignam, como a ERER tá há tanto tempo, como que tu fala isso? Só que assim, quando tu vai ver então, um outro colega, a linha de pesquisa dele, o foco, vamos dizer assim, é a inclusão. Então ele sabe muito mais de inclusão do que tu. E tu não vai aceitar que ele te julgue, por que tu não está fazendo tal coisa com o autismo, com a síndrome de Down? Porque é uma caminhada, a gente está aí aprendendo. Então a gente precisa, às vezes, dar uma respirada e acolher, ajudar esses colegas, né? Precisamos tratar os negros indígenas como pessoas diversas, não falar assim, esperar, às vezes tem gente que espera que eu fale em nome dos negros. Rodrigo, olha só, o que é tal coisa? E quero que a minha fala seja vista como uma fala de todos os negros do país, né? Então, não, assim como a gente não fala os brancos, isso a gente fala, o Natan falou tal coisa, a Joana falou, os negros são diferentes e pensam diferentes, né? Os indígenas são diferentes e pensam diferente, tá? E eu acho que esse aqui é o último. Dificilmente a ERER não ocorre na sua escola. É preciso então encontrar sujeitos que se aventuram nela e montar grupos de trabalho. Hoje são 2 ou 3 colegas, amanhã vai crescendo, né? E um passo de cada vez, né? Às vezes vem um colega que
faz chover a ERER em sala de aula, ele troca de escola e às vezes ele quer fazer o mesmo, só que aquela escola não está preparada para aquilo, aquela escola está lá, muitos passos lá para trás. Então, ir com calma, dar tempo ao tempo, né, para criar essa confiança no trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, não sei se eu acabei até me alongando muito, né, sou das humanas, a gente fala bastante, e para finalizar aqui com uma frase que eu coloquei no final de uma prova esses dias, e os alunos, vários falaram que gostaram muito da frase, que é do Nelson Mandela, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Né? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Oi, Rodrigo. Muito linda a tua fala, muito potente, assim, no sentido de poder ajudar os professores a pensar um pouco mais sobre isso, né? Com a tua vivência, com a tua experiência, isso foi, eu acho que é muito, muito importante, porque, como tu mesmo disseste, acho que a gente tem que poder trocar um pouco e falar um pouco mais próximo do professor, no sentido de pensar essas coisas que são os cotidianos do trabalho docente, né? As situações vivenciadas, as experiências, toda essa a tua trajetória, eu acho que ela é muito significativa para dar condições para os professores poderem pensar também o seu contexto e ver em que medida essas coisas que tu disseste não é para copiar, né? Mas é para poder pensar sobre elas e o que fazer, né, no seu contexto. Eu achei muito bom, gostei muito disso, Rodrigo. E tem algumas perguntas, uma delas pergunta se vocês em Canoas têm alguma publicação em relação à ERER. Tá, a publicação a gente não tem, a gente tem no YouTube, se botar assim, formação de professores Canoas, tem o canal do YouTube da Secretaria de Educação, e lá tem a playlist, daí tem assim, história, geografia, ERER, dá para clicar ali, tu vai encontrar uma série de formações que eu acabei dando, outros colegas que acabaram dando, sobre a questão da ERER. Como eu falei, a gente fazia presencial, mas começamos a fazer online. Então, ali tem um pouco, assim, muito trocas de experiência. Então, às vezes trago um professor da educação infantil, um dos anos iniciais, dos anos finais, e eles acabam falando como trabalhar a questão indígena, a questão negra, né? Então, ali tem bastante disso, né? Mas acho que da relação à ERER, acho que nós não temos algo. A gente vai ter naquele livro, né, o Práticas Pedagógicas da Unicinos, que ele é possível de ser acessado pela internet. Ali tem, acho que é Pedro e João, a editora. Se colocar o nome desse livro, né, vem o site da editora e lá tem como baixar esse livro. Né? Era essa outra pergunta. Se o livro esse estava acessível para a internet. Não sei se mais alguém tem. Eu queria perguntar uma coisa para ti. Da tua fala, assim, a gente percebe que parece que a ERER é alguma coisa ainda à parte, né? Os professores que estão interessados, os grupos, os espaços que vão se criando na escola ou nas redes, que favorecem a organização de propostas para a ERER. Não tem uma proposta maior no sentido de pensar o currículo como um todo, em que a ERER pudesse estar presente em todos os momentos, com todas as possibilidades, já que a gente teve todo um movimento no sentido de criar esses currículos específicos para as redes a partir da discussão da BNCC. Eu não sei se tanto no Rosário, onde estou dando aula, quanto na rede de Canoas, em momento algum isso foi pensado em como é que essa discussão podia estar integrada, digamos assim, no processo de currículo? Assim, teve uma formação com as supervisoras, onde elas tiveram orientação sobre como reelaborar o seu PPP, os seus planos, orientar para os professores a elaborarem os planos de trabalho, planos de estudos em escola, né? E algumas temáticas foram sinalizadas, como a inclusão, como a questão da violência à mulher, como a questão da ERER, de que atentem que isso tem que aparecer.
eles acabavam pegando as habilidades, competências do referencial curricular de Canoas, né, que é feito a partir da BNCC, e eles tinham de criar uma ou duas habilidades próprias. Algumas escolas orientaram a cada professor queria ali para o seu plano uma ou duas habilidades próprias. Outras escolas, a maioria, criou uma habilidade para todos, e tem muitas escolas que criaram uma habilidade de ERER, né? Então, por exemplo, a Escola Edgar é uma que criou ali uma habilidade, uma competência vinculada, relacionada à ERER para toda a escola trabalhar, né? Então, isso vai no planejamento de todos, né? Então, é uma caminhada para esse alinhamento, né? E algo que ajuda bastante é esse projeto, o projeto Educação Antirracista, o projeto ERER, Construindo uma Educação Antirracista em Canoas, que é esse que eles têm que trazer dar um retorno das atividades que eles fizeram, né? Relacionado à ERER, a gente orienta que arquivem essas atividades também, porque tem uma resolução aqui municipal que pede que isso seja arquivado. Então, isso acaba fazendo com que as escolas comecem a pensar. Como a gente já fez 2023 e 2024... 2022, 2023, agora 2024, tem algumas escolas que começaram a criar grupos dentro da escola, pegando ali a carga horária dos professores. Tu vai mediar, sistematizar, ser a referência da ERER na escola para os anos iniciais, para os anos finais, e assim, quando tiver formação, a gente vai construir juntos, né, para que esse assunto não fique apagado, né? Fale numa reunião, depois nunca mais fale. Então, tu vai ser a referência para fazer esses registros, né? Então, tem escola, por exemplo, que criou um drive, onde tem ali cada série, cada ano ali, eles vão colocando as atividades sendo feitas. Então, tem um movimento. O que a gente nota aqui em Canoas, né? Em Canoas, a educação infantil voa. Eu recebo constantemente atividades, sim, vídeos deles trabalhando a questão da ERER com os estudantes. Então, é algo que é muito natural nas escolas de educação infantil. Nos anos iniciais, acaba morrendo bastante a ERER. Então, é algo que está começando a partir do PLL, que é o Projeto Livre Leitura, como se fosse uma hora do conto, né? Então, eles ali é onde os professores estão escolhendo livros com questão de protagonismo indígena, protagonismo negro, mas anos iniciais é bem apagado e que daí começa a ressurgir novamente nos anos finais. Tá? Então, tem aí um projeto aí, a gente sabe que são duas demandas maiores, que é essa questão dos anos iniciais e a questão das equipes, né? As equipes precisam de formação também, né? E acho que esse é o principal ponto que a gente precisa trabalhar, que é a formação das equipes voltadas para a ERER. Estudar, né? Você estudar um pouco mais para poder saber como fazer, né? Porque se acontece uma situação de injúria, de racismo na escola, e a equipe acha que isso não é nada, então não tem nenhum registro. Mas como tu disseste, né, esse é um processo, né? Esse processo é um processo em que a gente está aprendendo também a fazer, né? Não só ERER, mas também outras questões na escola. É um movimento, é importante não estar parado, né? Estar em movimento, buscando sempre algo que pudesse contribuir nessa troca, né? Eu acho que isso que tu está fazendo aqui é super importante. Achei que a tua fala foi muito boa, viu? Muito obrigada, Rodrigo. Valeu muito a pena, assim, acho que os professores gostaram, quem está lá assistindo. Eu fiquei encantada aqui com esse movimento, assim, de tu mostrar, para além dessa questão teórica, né, como é que isso acontece efetivamente, né? Porque é alguém que está fazendo, né? Eu acho que isso é bem importante. Com o conteúdo também, né? Eu acho que é isso, Rodrigo. A gente agradece muito a tua participação, né? E eu não sei se as minhas colegas querem comentar alguma coisa. Rosane quer falar? Mas, enfim, acho que é isso. A gente agradece muito. Eu que agradeço o convite. E é isso. Então, uma boa noite para ti e para todo mundo que está por aí também, que a gente não enxerga, né? Porque está aqui. Um grande abraço e até a próxima, que será no mês que vem, tá bom? Tchau, obrigado. Tchau, então, pessoal.